E aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai entrar num novo capítulo que se chama História da Terra. A gente vai conhecer um pouco do início dos tempos do nosso planeta, né? Revisitar alguns locais, falar a respeito de algo físico, né? Das partes físicas e químicas da nossa Terra. Essa aula vai ser dividida em duas, tá? Hoje mais uma introdução do que vai ser feito ao longo do tempo, tá? E na outra aula algumas coisas mais práticas, né? A parte física, a parte química. Hoje a gente vai pegar alguns conceitos, né? No caso eu coloquei 3 princípios aí, né? Os processos erosivos, os agentes internos e externos e as mudanças no meio natural, tá? Esses são os 3 tópicos da aula de hoje. A partir da semana que vem a gente já vai esmiuçar cada um deles e saber como que eles funcionam, tá? Bom, para a gente entender um pouquinho o que são, né, essas condições, né, do planeta Terra, a gente precisa saber de alguns conceitos, né? E o primeiro deles é o processo erosivo, né? Que são fenômenos referentes à transformação dos solos que ocorrem em processos de retirada ou transporte de sedimentos da superfície, né? Então ele pode ocorrer de duas maneiras: retirando, né, os sedimentos ou transportando eles, tá? E essa transformação do solo acontece por conta dessas maneiras, né? Eles acontecem a partir das etapas de desgaste, transporte e sedimentação das rochas ou do próprio solo, tá? Então o solo ele pode passar por essas 3 etapas, tá bom? A gente tem esses processos erosivos muito ligados a esse próximo tópico aí, que são os agentes internos, né? Ou endógenos, pode aparecer das duas maneiras aí, né? Que são as transformações do solo que surgem dentro da Terra, né? Por isso o nome agentes internos, porque eles agem dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície, abaixo da onde a gente está, né? São os terremotos, os vulcanismos, tectonismo, toda a movimentação, transformação dentro da Terra, a gente tem como referência os agentes internos, né? Os agentes externos, né, ou exógenos, como o próprio nome já diz, são aqueles que agem por cima do relevo, né? Na parte de cima, na parte da superfície, que é onde a gente está. A gente vai entender isso melhor com o passar das aulas e a gente vai entender como que eles ocorrem, qual a diferença de um para outro, qual é a importância dele para a construção e a formação daqueles locais. E a gente tem as mudanças naturais, né? Como o próprio nome já diz, mudanças naturais. Então são as mudanças que ocorreram na natureza. Se a gente parar para pensar, desde o começo, né, das eras, a gente tem uma mudança muito grande, claro, por conta da tecnologia, por conta da industrialização, né, que entrou. E aí começou a urbanizar os locais. Então a gente tem uma tecnologia avançada, ela muda esse ambiente, essa paisagem, mas a gente também tem algumas mudanças que não ocorrem somente pela interferência do homem, sim também por conta das modificações feitas pela própria natureza, né? A gente tem, infelizmente, alguns desastres naturais, né? Então a gente tem uma modificação da natureza ali, a gente tem catástrofes naturais que também modificam, a gente tem o aquecimento do planeta, claro que tem. Se a gente for colocar de um para o outro, né, a gente tem uma interferência humana ali também, se a gente for falar do efeito estufa, mas isso é um papo para outra aula, né? Mas a gente tem de fato algumas mudanças que ocorreram desde o início até os tempos atuais, tá? Então essas mudanças elas ocorrem de maneira antrópica, né? Onde a gente tem a interferência humana e de uma maneira também natural, tá? Então a gente tem essas duas características, tá? A aula de hoje é mais introdutória, né? Para a gente iniciar o assunto que vamos falar de planeta Terra, a gente vai falar de formação. Então a gente tem muito conteúdo para trabalhar. A gente vai falar desde o início dos tempos, né? Até os tempos atuais, que é uma matéria muito boa, tem bastante conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou?